Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um encontro casual aqui na Unijuí FM. Antes da gente apresentar aqui a nossa convidada, eu quero que você também compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, faça todo aquele ritual virtual que é necessário para levar mais longe histórias como que a gente vai contar aqui dela, que é a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Simone Stiupi, nos honra aqui com a presença no Encontro Casual. Tudo bem, secretária? Tudo bem, eu que estou muito honrada de estar participando deste encontro casual e feliz por poder compartilhar, né, algumas curiosidades, talvez algumas histórias relacionadas à minha trajetória, né, e talvez falar um pouco de como eu cheguei até aqui, né, junto à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Exatamente, a gente falava fora do ar aqui que esse foi bem combinado, esse encontro casual, inclusive aqui nas ondas do rádio mesmo, que é muito legal. Vamos voltar no tempo, então, lá. Vamos. A Simone menina imaginava esse rumo de vida. Eu nem vou falar especificamente da profissão e mais ainda à frente da área política, atuar no Estado, né? Imaginava alguma coisa disso parecida com isso? Não, exatamente isso não, mas algumas coisas eu imaginava sim, né? Eu sempre fui uma menina, né, muito curiosa, né, e gostava desde sempre, assim, desde que eu me lembre, de participar de diferentes ações, projetos. Então, quando tinha algo novo que era proposto, eu era uma das primeiras a me apresentar. Família grande, assim, com irmãos? Nós somos 4 irmãos, eu sou a irmã mais velha, né, então sempre a responsável. Tinha né, que liderar a turma ali toda. Tinha que liderar a turma toda. Sempre fui apaixonada pela área de exatas, né, pela matemática, pelas ciências, e eu tenho uma lembrança assim, muito presente de quando eu estava cursando ainda, né, o ensino fundamental, que naquele momento nós chamávamos de 5ª série, e hoje é o 5º ano, né, que quando começa a surgir na minha vida os movimentos das feiras de ciências, né, que naquele momento era muito, existia muito, eu cresci em Santa Cruz do Sul, né, fiz toda a minha formação em nível de ensino fundamental e médio em Santa Cruz do Sul, e lá era muito frequente a realização das feiras de ciências, né, tanto em nível de município, no estado nós tínhamos também, e eu comecei a me encantar, né, por toda esta lógica de desenvolver projetos, de experimentar coisas. E eu recordo, eu tenho muito presente esse momento da 5ª série, né, quando eu começo a ter a disciplina de ciências, que ainda não era em caixinhas, né, biologia, química ou física. Isso é mais tarde. Isso, né? É mais tarde. E eu pergunto para minha professora, o que eu preciso fazer para ser cientista? Então, acho que lá eu comecei, obviamente, de uma forma ainda muito, né, embrionária, a construir a minha trajetória, porque, na verdade, sim, né, eu sou pesquisadora de origem, eu sou cientista, né, eu trilhei a minha vida para ser cientista, e hoje eu estou usando, né, esta minha trajetória na gestão pública. Né? Então, tu perguntas assim, tu imaginavas, né, um dia estar à frente de uma secretaria? Penso que não, né? Não imaginava, mas eu queria, sim, trilhar o caminho do conhecimento, da ciência. Então, de certa forma, eu imaginava estar onde eu estou hoje. E aí, se confirma isso já na escolha profissional mesmo da graduação, né? Sem dúvida. Eu, desde quando, então, à medida que eu fui avançando nas séries, né, nos anos, e aí tendo uma compreensão de que mundo era este, da biologia, da química, da física, da matemática, né, e das humanas, obviamente, também, porque por mais que eu seja da área das exatas, né, eu tenho uma forma, talvez, de enxergar o mundo, né, não só fechado dentro da caixinha das exatas. Então, eu comecei a entender um pouco essa dinâmica, né, de quais eram as linhas de conhecimento, as disciplinas que poderiam se tornar em profissões, e eu me apaixono pela química.
Eu me apaixono pela química, pela possibilidade de você tocar a vida das pessoas com produtos, com processos, porque se a gente olhar aqui nessa mesa que a gente está conversando, a gente tem aqui a questão da água, que favorece a hidratação, a gente tem aqui o açúcar, que é um composto químico, a sacarose, que eu posso adicionar ao café, né, para adoçar. Então eu comecei a me apaixonar por estas interfaces da química com as nossas vidas. E aí foi muito natural eu buscar uma graduação nesta área, né? Então eu fiz a graduação de Química Industrial. Eu sei que muitas pessoas não gostam de química, mas ela não é esse monstro ela que a parece gente... complexa, não né? é. Ela é apaixonante. E transforma, como disse o Lavoisier, né? Tudo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, Tudo e se a química está lá nisso. Agora, começa a atuar na universidade, e eu vou pular um bocado de tempo. Como é que foi receber um convite do Estado, enfim, estar à frente de uma pasta que é tão importante, especialmente no mundo de hoje? Aí eu quero entrar muito no assunto inovação. Perfeito. Bom, eu não esperava, né? Não era algo assim que eu planejei estar, né, junto ao Poder Executivo, à frente de uma pasta importante e relevante como esta, né, de inovação, ciência e tecnologia. Então, quando isso acontece na vida da gente, a gente fica pensando, tá, mas como assim? De onde saiu? Né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente faz uma retrospectiva e olha um pouquinho a minha trajetória, eu começo a atuar na universidade, né? Ainda estava terminando o meu doutorado, eu começo, né, a atuar junto à dinâmica de uma universidade comunitária como é a Unijuí, no ano 2000, então faz 24 anos, né, que eu estou nesta atuação, mas desde talvez o segundo semestre que eu estava junto à universidade, eu começo a me envolver em gestão da universidade. Então, por mais que eu não tivesse uma formação na área de gestão, a minha área é química, engenharia de materiais, coisas mais duras, eu tenho comigo esta veia de trabalhar com pessoas, de trabalhar com liderança de equipes. Desde pequena. Desde pequena, exatamente. Eu acho que a minha casa foi a minha escola também, né? E então começo a atuar em gestão da universidade. Então, tudo que vocês puderem imaginar que existe numa universidade, coordenadora de curso, diretora de centro ou de departamento, atuei na pró-reitoria de pesquisa, extensão e pós-graduação, que esse era o formato que nós tínhamos. E quando eu chego nesta pró-reitoria, que isso é 2004, 2005, então já faz bastante ano que eu lido, né, com o tema da inovação, eu começo a me aproximar, porque naquele momento era muito emergente, né, e efervescente, o início da lógica dos ambientes de inovação vinculados às universidades, que foi um modelo que nós trabalhamos muito bem como Estado do Rio Grande do Sul. E eu me apaixono por este tema, né, e começo a aliar toda a minha trajetória para além da gestão universitária, a gestão da inovação. E eu começo cada vez mais olhar dos muros para fora da universidade, a interação com a sociedade. E isso foi se consolidando, né, com o passar do tempo, também não só na dinâmica da universidade, mas em dinâmicas de movimentos pela inovação das cidades, das regiões. E eu começo a interagir com o setor público, né? Obviamente estando do lado da universidade, mas numa interação com a prefeitura municipal da minha cidade, né? Que até hoje eu resido, que é Lajeado, né? Também numa interlocução com o setor produtivo, né? Então eu tive uma atuação junto à Associação Comercial e Industrial de Lajeado como diretora de inovação. Então eu fui trilhando caminhos que talvez me levaram a ter sido escolhida como secretária de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. E a sensação de receber esse convite? Porque, claro, tem toda uma responsabilidade, especialmente
num momento que a inovação é tão falada e tão importante para o desenvolvimento hoje de um Estado, enfim. Sentiu um pouco, ou já por todo esse trabalho de base, de coordenação, enfim, já fica mais fácil assimilar esse convite? Perfeito. Primeiro eu tive uma experiência de 11 meses como secretária adjunta desta pasta, ainda no primeiro ciclo do governador Eduardo Leite, né, onde tive pouca interação com ele, inclusive porque ele, em março, né, de 2022, teve a sua saída do governo para trabalhar a sua estratégia também política, né, então convivi mais com o governador Ranolfo, né, e eu achava que aquela iria ser a minha experiência em gestão pública. Então, quando o governador já eleito, Eduardo Leite, me convida, claro que a gente finge normalidade, né? Assim, né? É só mais um convite. É só mais um convite. Mas, com certeza, é um misto de emoções, né? Por um lado, de me sentir muito honrada, né? De ter sido escolhida, inclusive como mulher, para ocupar este cargo, porque ele ainda é um ambiente bastante masculino. Então, esse movimento de trazer uma mulher na liderança desta pasta é uma responsabilidade muito grande para mim, porque eu estou abrindo portas para outras meninas que olham, por que não? Né? Porque eu não posso estar ocupando este espaço se eu quiser. E, por outro lado, uma emoção muito grande, né? Obviamente se mistura com um pouco de ansiedade, porque é uma oportunidade de você fazer projetos grandes que possam efetivamente tocar a vida das pessoas. Transformar, né? Transformar. Quero contar rapidamente, eu cheguei ontem à noite em Ijuí e saí para comer algo, né, antes de descansar, para estar aqui conversando, né, nesse nosso programa, nesse nosso encontro casual. E eu estava lá comendo algo e daqui a pouco chega uma menina para conversar comigo e fala assim, tu és a Simone? E eu digo sim. E ela, eu sou aluna da Unijuí e estou vinculada ao programa Professor do Amanhã, que é um programa da secretaria, né? Que eu tinha estado com eles quando do início das aulas, né? Que é um programa fantástico de formação de professores, de impulsionar a educação do nosso estado, porque a inovação ela está intrinsecamente ligada com a educação, então inovação e educação você precisa trabalhar juntos. Então, para mim, essa é a maior emoção, né, e a maior motivação de você poder pensar programas que tocam pessoas que você não faz nem, né, não conhece, mas pode vir a conhecer e criar laços e conexões. Está transformando e tocando vidas. Exatamente. Secretária, chegou a hora do anúncio das 2 primeiras músicas do programa. É a parte mais difícil. Sei que foi difícil, mas a lista ficou muito boa. Vamos conhecer um pouquinho do gosto musical da Simone. Bom, realmente foi muito complexo escolher quais. Somente 6, né? São 6 no total. Mas eu busquei fazer assim uma sistematização, né? Então essas 2 primeiras elas têm a ver muito tanto comigo, né, enquanto pessoa, né, da forma como eu enxergo o mundo, e a outra tem muito a ver, inclusive com o atual momento que eu estou vivendo, né? Então a primeira delas que eu escolhi é Bandolins, do Oswaldo Montenegro, porque eu adoro ouvir músicas, né, que sejam neste estilo, por exemplo, que nos deixem um pouco mais pensativos, porque é nestes momentos que eu me conecto comigo mesma, né? Que eu me afasto um pouco das loucuras do dia a dia e consigo, né, internamente repensar quem é a Simone, qual é a minha essência. Então, Bandolins, ela traz isso para mim, né? Além de ser, né, uma poesia lindíssima, maravilhosa, né, e é como quando eu quero me recolher, né, para dentro de mim, é como eu gosto de me sentir. E a segunda
é Under Pressure, né? Que tem o David Bowie, né? Como sendo a pessoa à frente desta música, mas junto com o Freddie Mercury, do Queen. Dois dos maiores dos maiores, né? E é uma música que ela me traz um pouco... ela se conecta com Bandolins, do Oswaldo Montenegro, mas sob uma outra ótica, né? Da forma como nós vivemos, né? Nessa conexão com o mundo que está cada vez numa velocidade mais acelerada, onde nós nos sentimos pressionados e que nós precisamos nos posicionar dentro disso tudo para que a gente não vá com as ondas, né, que o mundo nos traz. Então, quando eu preciso assim trazer uma energia, né, eu sei que eu vou ter um dia um pouco mais agitado, eu ouço esta música de manhã fazendo a minha academia para me preparar para o meu dia. Que é um dia de pressão. De pressão, exatamente. E eu gosto de pressão, não é que eu não gosto. Não sente essa pressão como uma coisa ruim? Eu, quando sou pressionada, eu tenho ainda mais vontade de ir adiante. Que legal. Então, eu gosto desta Under Pressure. É a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia que nos honra com a presença aqui no Encontro Casual. A gente vai ouvir as duas primeiras. Vamos fazer aqui um coffee break. Gentileza do Gasteiz Vitória, e depois voltamos com mais Encontro Casual. Vamos lá, seguindo a conversa aqui com a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, a Simone Stilp. Vamos falar de inovação. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Muitas, né? Mas não acha que ainda tem um pouco de mito, de um medo das pessoas e uma falta de entendimento do que é inovação? Estou falando, claro, num sentido maior. Sim, perfeito. Acho que a raiz disso que tu colocas, ela é um pouco anterior ainda, né? Quando nós falamos dos temas, né? Ciência, tecnologia e inovação, quando a gente fala com esse olhar que vem da universidade, nós ainda precisamos melhorar muito esta comunicação com a sociedade, para que as pessoas consigam entender, qual é o papel, né, da inovação, por exemplo, na nossa vida, no nosso dia a dia. Por que a gente fala, né, em trabalhar, e aqui eu estou fazendo esse recorte do Estado do Rio Grande do Sul, de ter um olhar para a inovação como sendo o centro, né, do desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu vejo que muitas vezes esta dúvida que paira, né, sobre estas nomenclaturas tem a ver com a forma como nós que trabalhamos nesta área nos comunicamos. Então, nós precisamos saber publicizar melhor, né, o papel da inovação, da ciência, da tecnologia nas nossas vidas, né? Porque, sobretudo, quando a gente pensa em inovação, a gente pode falar de coisas mais hard, né, de coisas mais avançadas, mas, sobretudo, eu estou falando da forma como eu enxergo a vida e seus desafios e as suas oportunidades e novas coisas ou aprimoramentos que surgem a partir desta observação. Então, inovação nada mais é do que isso, né, de você olhar para algo estabelecido e o que eu posso fazer diferente para que isso possa chegar e tocar melhor aquilo que está sendo o nó, né, o problema daquele determinado setor, ou para desenvolver um novo processo que vai facilitar uma produção ou uma aplicação. Então, eu olho sempre, talvez isso ainda não esteja internalizado porque a gente não está sabendo tocar onde deveria tocar. E aí tem uma relação muito importante, que eu acredito, com a formação das crianças e dos jovens, né? A gente fala que de pequeno, né, que se torce o pepino, né, no sentido de que durante a nossa formação,
né? Da formação mais básica eu estou falando, que a gente vai formando que tipo de cidadão, né? Que tipo de pessoa eu vou ser, seja dentro da minha relação pessoal ou profissional, né? De que forma eu vou incorporar esses conceitos da inovação, da criatividade, do empreendedorismo, que todos eles caminham, né? De uma forma bastante próxima. Então eu acredito muito em trabalhar esta lógica nas escolas, para que isso cada vez mais faça parte do dia a dia de todos nós. E isso também significa que os professores destas escolas, porque isso não significa ter uma disciplina de inovação, não é isso, ela é transversal, ela toca todas as áreas, todas as disciplinas. Então isso significa que os professores de português, de matemática, né, de inglês, de química. Né, de química, exatamente. Eu não falo química para não assustar as pessoas, né, tem que chegar assim com cuidado, mas que esses professores, eles entendam qual é o papel da inovação nesta dinâmica do século XXI, né? Qual é o papel da inovação nestas constantes transformações que nós estamos vivendo, nessas incorporações tecnológicas que são diárias, a gente quase não consegue acompanhar, mesmo quem trabalha com isso, né? Então, eu penso muito nisso, que a gente tem que normalizar. Né? Essa é a palavra, né? Normalizar a inovação. E, por exemplo, aqui em Ijuí nós temos a Expofest, né, uma importante feira, onde já não é somente nesta edição de 2024, mas em outras edições o tema da inovação está lá presente. E é assim, é levando para os espaços públicos que a gente faz com que isso, né, seja tão natural quanto beber um café. Agora, o Rio Grande do Sul, dá para dizer que está um pouco à frente de outros estados, né? Eu vou falar do programa o Inova, né? O Inova RS, que é um programa que já está estabelecido e está, usando a sua palavra, transformando, tocando várias pessoas em diferentes regiões. É um grande avanço o programa, e como é que o atual estágio dele também encontra diferentes estágios nas próprias regiões aqui? Como homogeneizar esse trabalho, secretária? Perfeito. Sim, o Rio Grande do Sul ele vem desenvolvendo ao longo dos anos, né, das décadas, eu arriscaria dizer, um trabalho muito positivo que hoje, né, a gente celebra, né, estando à frente em muitos rankings que tocam a inovação, né? Então o Rio Grande do Sul ele é o primeiro lugar, né, nos estados do país entre entidades promotoras de empreendimentos inovadores no Brasil, né? É o segundo estado com mais iniciativas vinculadas à área da inovação. Nós somos o primeiro estado no ranking de inovação que toca a competitividade dos estados, né? Isso não é à toa. Por que nós chegamos a este resultado? Sim, por causa de programas como o Inova, mas nós temos que entender também que o Inova ele vem coroar toda uma trajetória que a gente já vinha desenvolvendo. Tem um trabalho, né, por trás disso tudo. Exatamente. Primeiro, nós somos um estado que tem uma competência de ter empresas com esta visão empreendedora e inovadora. Nós temos universidades de excelência em todas as regiões, em todos os territórios do estado do Rio Grande do Sul. E isso faz diferença nas regiões. Nós somos um estado que trabalha muito bem a dinâmica do associativismo, do cooperativismo, ou seja, quando a gente nem falava em inovação, nós já sentávamos ao redor de uma mesa para discutir o desenvolvimento das regiões com outros nomes, que é o que fazemos hoje na dinâmica dos ecossistemas de inovação, porque o programa Inova RS nada mais é do que um programa que trabalha essa dinâmica dos ecossistemas regionais de inovação, colocando os atores que são importantes para discutir a inovação e para fazer
com que a inovação possa acontecer ao redor de uma mesma mesa, usando uma metodologia para que a gente consiga resultados. Então, é colocar junto, né, o que a gente chama da quádrupla hélice da inovação, o setor produtivo, né, onde o conhecimento é produzido, que são as universidades, as ICTs, os institutos, né, toda essa dinâmica de formação de pessoas. O setor público ele tem um papel fundamental nas suas diferentes esferas, seja na esfera municipal, estadual e federal, para que você possa ter um ambiente propício para que a inovação possa acontecer. E, por fim, a sociedade civil, por meio da sociedade civil organizada, né, no sentido de você trabalhar a inovação olhando para quais são as características das regiões, das cidades, os desafios a serem vencidos, porque senão também fica etéreo, né? E você precisa ter esta materialização, vamos dizer assim, no sentido de projetos que as pessoas consigam enxergar de que forma elas estão modificando a realidade das regiões. Então, o Inova-RS, ele vem dentro desta construção de anos, né? Onde, num primeiro momento, a Unijuí é uma das pioneiras do Estado dentro da interação com os polos de modernização tecnológica, né, que eram programas ainda da década de 80 e 90, quando a gente começa a trabalhar essa dinâmica das regiões, depois uma dinâmica de incubadoras de base tecnológica, parques tecnológicos, hubs de inovação, e o Inova-RS, que vem trabalhar essa dinâmica das regiões. E eu acredito muito neste modelo, né, de nós somarmos, né, a cada novo ciclo, novos programas que dão este teor de continuidade e de evolução. E que coloquem as regiões num patamar de desenvolvimento mais ou menos igual, né? Exato, porque essa é uma questão que, por um lado, você precisa olhar quais são os pontos que nos diferem e quais nos aproximam, e você impulsionar uma visão de futuro baseado nas competências regionais. Então, sim, as regiões do estado do Rio Grande do Sul, elas são diferentes entre si, e assim deve ser. Que bom que é assim. E que bom, né? que é assim, mas é nesta diferença que nós nos fortalecemos. Então, nessa região onde estamos, o setor metalmecânico, né, a questão do setor do agro é extremamente relevante, que talvez na região sul do estado nós tenhamos um desenho um pouco diferente, com as questões da biotecnologia, da economia do mar, e isso tudo trabalha, né, dentro de uma engrenagem positiva, né, no sentido de nós nos reforçarmos enquanto Estado do Rio Grande do Sul. Agora, secretária, ainda existe no Brasil, e aí eu vou de novo pegar o Rio Grande do Sul aqui, uma desconfiança em relação à política. E vou usar aqui um dado da capital dos gaúchos, né, que teve o maior índice de abstenção entre todo o país, né, o que significa que as pessoas não estão acreditando muito. Programas como o Inova, enfim, que realmente tocam, as pessoas transformam, porque eu acho que esse descrédito é fruto de uma visão de todo que, um processo. E um processo que não funciona. Parece que não importa quem está lá na cadeira, não atinge a minha vida aqui. O quanto é preciso trabalhar para mudar isso e o Estado ser definitivo ou decisivo, melhor, nessa questão de tocar a vida das pessoas, usando a inovação e outros tantos programas que podem melhorar, tirar essa visão de que a política não funciona e sim, tornar a política uma aliada. Bom, eu estou como um agente político, né, vou falar um pouco de como eu me movimento, né, e como eu busco trabalhar esta questão, né. Então, hoje eu estou aqui em Ijuí, conversando, né, com vocês nessa nossa entrevista, nesse nosso momento casual, né? Nessa nossa conversa casual, mas saio de Porto Alegre, né, até chegar em Ijuí, passo por Alegrete, pela cidade do Alegrete, onde desenvolvo uma série de estratégias vinculadas ao tema da inovação, ciência e tecnologia. Depois me dirijo a São Luís Gonzaga, onde também faço uma interação com a sociedade. E chego um bom chão. Um bom chão, e chego a Ijuí. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito muito que para que a gente possa fazer com que as pessoas compreendam o nosso papel,
dentro desta engrenagem, porque se falta um pilar, fica efetivamente faltando, cada um de nós tem o seu papel, um não substitui o outro. E a coisa não anda. E eu acredito muito nesta ferramenta, né? Lá na secretaria nós chamamos de rotas da inovação, de efetivamente estar onde as pessoas estão, onde as pessoas residem. Para dois pontos em especial, né? Por um lado, para que eu possa falar sobre o que nós estamos fazendo, e a gente não vai sozinho, a gente chama outros parceiros da inovação para que apresentem também as suas estratégias. Então, a gente não vai só como governo, a gente chama Sebrae, Fiergs, né, os bancos de desenvolvimento. Então, todo mundo que está trabalhando nessa estratégia vai junto nesta caravana. E um segundo momento a gente abre para ouvir as pessoas. Porque aí as pessoas elas podem dizer, não, isso que vocês estão fazendo não tem nada a ver. A minha realidade é outra. Vocês não estão entendendo. Né? Então, para mim, né, esse é um tipo de estratégia que tira um pouco esta visão. Ah, não, esse pessoal fica sentado lá no seu gabinete em Porto Alegre e, portanto, não faz diferença quem está sentado lá vai ser a mesma coisa. Não é assim. Né? A gente sabe que não é assim, só que a gente também precisa mostrar que não é assim. E eu acredito nesta interação. Por mais que hoje seja possível o online, o virtual, eu acredito muito no olho, porque nós temos que trabalhar relações de confiança. Né? E eu não consigo confiar, ou é difícil confiar em quem eu não conheço. Então, sim, tu tens razão, a gente passa por um momento de descrédito, as pessoas estão cansadas e a gente entende o porquê, né? A gente não precisa nem trazer aqui esses elementos daria todos. Daria um outro programa, mas eu acredito muito nisso. A forma de reverter isso é tu te apresentando. Olha, eu sou a Simone, né? Essa é a minha trajetória, eu estou colocando toda a minha energia nesse momento para mudar a realidade em termos de inovação, ciência e tecnologia do Estado. Não vou conseguir fazer tudo, mas eu quero a ajuda de todos para construir juntos. Que legal. Secretária, vamos colocar mais música na nossa conversa? Vamos. Mais duas músicas para a gente ouvir aqui no Encontro Casual. Vamos lá. Bom, eu agora escolhi uma mulher, né, uma cantora mulher, que não poderia faltar aqui na minha listinha, né? E eu escolhi, e aí eu tive que escolher uma, né? Poderiam ser outras, mas eu escolhi uma revolucionária, né? Que acho que casa muito bem com toda a dinâmica da inovação, né? Porque quem trabalha com inovação... Ela sempre inovou, então precisa ser alguém com um olhar meio revolucionário. Então eu escolhi a Rita Lee. Olha só. Né? E qual música da Rita Lee escolher? Né? É também difícil, né? São tantas, mas eu escolhi uma música que é Reza, pensando diferentes aspectos, né? Um, que a gente sempre tem que olhar também para a nossa questão emocional e a nossa proteção, né? Porque sim, o mundo não anda fácil. Não. Né? Então nós precisamos deste olhar, né? Também para nos fortalecer emocionalmente falando, né? E porque ali traz toda uma conexão, né? Essa música traz toda uma conexão com questões que não são materiais, mas que são importantes na nossa vida. Então, por isso que eu escolhi a música Reza, e eu em vários momentos lembro dela, né, durante a minha vida, e por isso que eu trouxe. E o outro cantor que eu trouxe aqui, eu sou completamente apaixonada, e também assim, qual música trazer, né? Então eu trouxe uma que me emociona muito, né? Um pouco na linha do que eu falava de bandolins anteriormente, né? Uma música que eu consigo olhar para mim mesma. E também eu trouxe este cantor porque eu gosto muito de músicas e de cantores latino-americanos, né, de língua espanhola.
né? Eu tenho assim, não sei se porque somos gaúchos, né? E a gente tem esse ouvido. Tem um pé ali, né? Pé, talvez quase o corpo todo, né? Por um detalhe, não falamos espanhol, e o espanhol cantado é uma das coisas mais lindas que existem. Então eu escolhi o Fito Paz, né? Que é uma delícia, né? Não tem como não se apaixonar. E eu escolhi Pétalo de Sal. Nossa, tá muito bem escolhido. São as músicas da nossa convidada aqui, a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stielp. Vamos fazer um intervalo e aí a gente volta com o bloco final do programa. Voltamos aqui com o Encontro Casual, recebendo a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Simone Stielp. Simone, vamos falar, secretária, da Simone, né? Você tocou ao longo do programa da questão de ser mulher e estar à frente de um cargo que é tão importante, né? Isso é inspirador, obviamente, e também já mostra que estamos evoluindo, inovando na sociedade gaúcha, que é, como a sociedade brasileira, também machista, enfim, vem de um momento histórico ainda de transformação, mas está acontecendo e vai ser mais frequente mulheres estarem à frente de cargos importantes, como é a pasta que você ocupa hoje? Sabes que a minha vida toda eu trilhei um caminho de estar nos lugares principais, quase sempre rodada somente por homens, né? A minha própria formação, você imagina, início da década de 90, né, junto à Universidade Federal de Santa Maria, um curso de Química Industrial. Né? Você pode imaginar quantas mulheres... Era a única? Não era a única, tinha mais duas, acho 2 ou 3 no máximo em toda a turma. Então, quando me perguntam sobre isso, para mim sempre foi muito natural estar em ambientes masculinos, né? Eu nunca tive dificuldades, Simone, eu nunca tive dificuldades de convivência, né? Sempre soube me colocar, algumas vezes necessitando assim, pensar em como me colocar, né? Até para você ter o respeito, né, estabelecido dentro da relação. Mas chegou a passar por algum episódio? Com certeza, muitos. Mas eu nunca pensei assim, isso me desmotivou. Não, vamos lá. Né? E, portanto, assim, eu preciso dizer que eu nunca tive grandes dificuldades. Tá? Mas, à medida que eu fui assumindo cargos, diferentes cargos, né, de destaque, e agora, obviamente, o meu maior, como secretária de Estado, eu comecei a ver o quanto isso impacta na vida de outras mulheres. No sentido delas dizerem assim, eu me inspiro em ti, né? Eu olho para ti e penso, que bacana que a gente tenha cada vez mais mulheres ocupando cargos de liderança, não é fácil, mas ocupando espaços de liderança, que isso possa ser algo trivial nas nossas vidas. E aí eu comecei a pensar, sim, para além de eu ter um papel como gestora pública, neste momento, desta área extremamente relevante, fundamental de inovação, ciência e tecnologia, eu também tenho um papel de abrir caminhos. E aí eu começo a pensar mais sobre isso, né? De que sim, nós ainda temos dificuldades, né? E às vezes nas coisas mínimas, né? Eu recordo num determinado momento, quando eu estava assumindo a presidência, né, de um conselho, né, e dirijo a primeira reunião, somente homens, né, e eu como mulher. Ao final da reunião, eu recebo, né, os parabéns dos demais que estavam ali presentes, homens dizendo, parabéns, você conduziu muito bem. E aí eu fiquei pensando, se fosse um homem, ele seria parabenizado ou seria... Não fez mais do que a sua obrigação, conduziu muito bem, era isso que eu esperava. Então, na verdade, aos poucos, eu me coloco neste papel, a gente tem este papel, né, esta missão de mostrar que sim,
né? Isso faz parte da vida, faz parte do processo. Nós somos mais de 50% da população mundial e, portanto, nada mais natural que nós tenhamos cargos em alta liderança. Naturalizar isso, né? Naturalizar isso, né? E nós, como mulheres, nós temos algo que vocês, homens, não têm tanto assim. Nós temos uma vantagem em todo este processo. Eu acho que muito. Mas assim, eu percebo que no momento que a gente está à frente de grandes projetos, liderando pessoas, nós temos um lado emocional que nos permite sentir mais os ambientes e as pessoas. Isso é muito bom quando se fala em liderança, de você ser sensível ao que está acontecendo com as outras pessoas às quais você está liderando. Uma percepção maior dessa realidade. Exatamente. Então, eu creio que nós temos um papel muito grande e não é no sentido de substituição, porque, na verdade, um complementa o outro. E nós precisamos abrir cada vez mais as portas para que as meninas possam dizer, bom, por que não? Né? Sem endurecer. Sem perder essa qualidade que vocês Sem perder esta qualidade. Diferença, né? Exatamente. Vou ainda tocar num outro ponto que a gente tocou no final do Não tem nada proibido, pode tocar. Que é a questão da polarização política, né? Perfeito. Até falamos da questão política e do descrédito que hoje se vive. Mas tem a polarização ainda, que é outro senão aqui. Sim. Em relação a várias questões, inclusive a inovação também, né? Sim. Como é que a Simone, secretária, vê essa questão da polarização como um fator que está atrapalhando o desenvolvimento do país? Não é só do estado do Rio Grande do Sul, infelizmente. Perfeito. Eu diria, vou olhar para o recorte do nosso estado. Tá? Poderíamos depois falar de país, mas vou falar do estado do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos, como estado do Rio Grande do Sul, uma característica muito forte de polarização. Nós grenalizamos tudo. Há muito né? tempo. Chimangos e Maragatos. Exato. A nossa história inteira. Né? E não são poucas as vezes que vem alguém de fora e fala assim, puxa, aqui é o único estado que você, se você usa azul é porque você não usa vermelho. Né? E isso é tão forte que isso não sai das nossas rodas de conversa e, portanto, isso molda a forma como a gente enxerga o mundo. Tá? Então, eu penso que esta polarização, que ela não é só no Rio Grande do Sul, agora falando em polarização política, né? Ela não é só no Rio Grande do Sul, não é só no país, ela é um movimento que está acontecendo no mundo, dos extremos, né? Que, a meu ver, né, posso estar completamente equivocada, mas é um pouco vinculado à forma... a velocidade com a qual o mundo ela vem evoluindo, que a gente se sente um pouco perdido e a gente precisa buscar suportes de pertencimento. E os movimentos extremos, eles nos tocam de uma maneira diferente. E eles talvez nos deem um aconchego que a vida, da forma como está posta, não está nos dando. Então, eu entendo muito esses movimentos que eles vêm surgindo, como as pessoas assim estão desesperadas, né, com a velocidade, com os avanços, com a dureza da vida, porque a vida ela é dura, a vida ela não é algo soft, muito pelo contrário, né? A gente quer ser feliz, mas ser feliz é um processo, não é um ponto de chegada, e a vida ela não é justa. A vida ela é injusta e eu preciso me segurar em algo para que eu não desista. Então, eu entendo muito destes movimentos extremos. E de pessoas que saem desses movimentos, né? De pessoas que saem desses movimentos neste sentido, né? No sentido de mover multidões que estão precisando de um propósito. E esses propósitos extremos, conforme eu falei, eles tocam de uma maneira diferente. Mas não é perigoso, secretária? Aí vou citar um nome aqui de um candidato lá de São Paulo. Até imagino qual seja. Porque, inclusive isso, ele consegue chamar a atenção, né, de todo mundo para eu aqui num programa do outro lado do país, numa cidadezinha pequenininha, tá falando dele. Mas é o Pablo Marçal,
que é um outsider, que vem completamente fora de tudo que se conheça, com frases mais feitas ali, super digestivas, assim, né? Você consegue digerir aquilo. E ele trabalha com a esperança, E né? trabalha com isso. Ele trabalha com a esperança. O quão perigoso isso, mostrar assim que é fácil, olha só, esse é o caminho aqui, no momento que tem esse descrédito político, né? Bom, eu não tenho outra resposta a dar a não ser, é muito perigoso. Eu considero isto muito perigoso. E a forma, eu vou voltar para algo que eu já falei aqui num dos nossos blocos, a forma de nós trabalharmos isso para que a gente não caia nestas armadilhas é que nós, como pessoas, estejamos preparados para entender o mundo, né? O nosso papel de cidadão, de pessoa no meio desta confusão toda que se apresenta. Agora ainda tem a questão da dinâmica das mudanças climáticas e para onde eu vou, e não é simples e não é fácil, né? Então, eu penso que cada vez mais nós temos que falar sobre isso, discutir sobre isso, né? E trabalhar dentro de uma ótica de formação das nossas crianças, que elas entendam que sim, o mundo está cada vez mais veloz, a tecnologia nos traz muitas coisas boas, mas ela cria este caos, né? Esse estar caótico no qual estamos, e a gente tem que estar preparado, porque atrelado a isso que tu estás trazendo, tem uma outra questão que vem se acelerando com o passar dos anos, né? Que talvez seja uma pandemia ainda mais drástica do que a que tivemos de Covid-19, que é da nossa saúde mental, né? De nós podermos enxergar, ter uma visão do mundo de uma forma tranquila para que a gente não caia nestas armadilhas. Então, eu penso que é um problema enquanto sociedade, né? É um problema que nós temos que lidar, portanto, enquanto sociedade. Não que opiniões divergentes não devam acontecer, e elas devem acontecer, né? Não é saudável você ter um ambiente de uma opinião para um lado somente, mas eu estou falando aqui desses extremos que vêm e quebram a mesa, no sentido de serem arrebatadores, e por isso que acabam levando legiões de seguidores. E eles também não dialogam, né? Esses extremos não têm diálogo com nada, na verdade, né? Eles quebram as pontes. Secretária, chegou um momento do quadro existencial, que é o segundo momento mais difícil do programa, além das músicas. Vamos fazer? Vamos. Começando com qual é o maior sonho atual da Simone Stillp? Qual é o maior sonho atual? Que eu busque, né, em especial, o meu propósito de vida, que é, por meio, né, da minha atuação profissional, conseguir deixar uma sementinha de melhora no mundo em que vivemos, né? Então, eu sonho com isso, assim, de que um dia eu possa olhar a minha vida para trás e qual foi o legado que eu deixei, né? Qual foi a construção ou o tijolinho na construção que eu deixei para que a gente pudesse ter um mundo um pouco mais tranquilo para os que vêm. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, né? E eu quero que a vida deles e de todos os que estão vindo possa ser um pouco mais tranquilo, que não precisem quebrar tantas barreiras, não seja tão difícil chegar quanto foi para a minha geração, para mim e para outros que vieram. Então, eu tenho isso muito presente, assim, né? Qual é o meu papel? Antes eu falava que eu gosto de ouvir músicas nas quais eu possa pensar, né? É justamente isso, assim, eu penso, bom, qual é o papel? E não me perder como Simone. Porque nessa vida maluca que eu vivo, né, às vezes eu acabo escapando um pouco, né, da essência da Simone, né, que é uma pessoa que precisa muitas vezes ter uma casca mais dura, até pela posição que eu ocupo, mas eu sou uma pessoa extremamente sensível, né, eu choro com propaganda de margarina muitas vezes. É bom chorar com propaganda. E que eu não perca isso, né, desta minha essência, e que eu possa, por meio deste meu jeito de ser, contribuir com o mundo. A coisa mais bonita que a Simone Stillp já viveu? A coisa mais bonita que eu já vivi... É uma pergunta difícil, né? Não sei se eu sei responder.
Poderia citar aqui várias coisas, né? Mas eu vou citar uma coisa que talvez ninguém espere que eu vá responder. Eu perdi o meu pai muito jovem, né? Ele faleceu com 57 anos, e eu estava com ele no momento da partida dele. Ele estava hospitalizado e eu estava com ele no quarto do hospital, né? E eu comecei a ouvir, né, as respirações, né, dele se desligando, e eu com as luzes desligadas, segurando na mão dele, eu senti uma paz no momento da partida dele. Isso não significa que eu não fiquei triste, mas eu senti uma paz no sentido de que a gente precisa compreender os ciclos da nossa vida, que tem a hora de vir, mas tem a hora de ir. E aquilo foi uma das coisas mais, não sei, mais bonitas, mas mais lindas que eu vivenciei, né? Inclusive naquele momento eu consegui enxergar toda uma cor diferente no quarto, né? Com o quarto escuro, mas né, uma imagem me veio à mente de um momento de serenidade, e que a gente possa entender que nós não somos eternos e que a gente tem um ciclo, a gente só não sabe quando. A coisa mais triste que a Simone Stillp já viveu? Coisa mais triste que eu já vivi. Acho que a coisa mais triste que eu já vivi é perder pessoas que eu amo, né? Sim, a gente tem essa dificuldade, né, com a partida. E algo que me deixa muito triste, né? Não tem um momento em específico, mas é a sensação de ansiedade para que tudo fique bem com as pessoas que eu amo, né? A gente tem acho que talvez essa coisa do irmão mais velho, né? De se preocupar ao extremo. Então eu, às vezes, fico pensando, meu Deus, eu não quero que aconteça isso, e isso me causa tristeza, uma ansiedade, uma angústia, né? Uma sensação de não controle, né? De você escapa às nossas mãos o que acontece ao redor da gente. O que é a morte para Simone Stillp? Eu enxergo a morte, ou a morte eu não sei, né? Porque eu não sei se depois da nossa morte a gente consegue ter algum tipo de consciência, né? A gente não tem como ter certeza disso. Mas o caminho para a morte, né? Eu vou falar desta maneira, para Simone é uma oportunidade de nós não esquecermos que o que a gente tem é o aqui e o agora, né? Depois que eu saí desse programa de rádio, né, ou mesmo, né, ao final dele, eu não sei o que vai acontecer. Então a morte é esta finitude que faz com que a gente se movimente, que faz com que a gente não desperdice o que a gente tem de mais, né, precioso, que é o tempo do aqui e agora, as oportunidades que nós temos, que dificilmente vão acontecer novamente. E para finalizar, o que é a vida para Simone Stillp? A vida é movimento, né? Quem vive comigo e quem trabalha comigo sabe que eu me movimento o tempo todo, né, e busco usar a vida que eu tenho para ter ideias, pensar projetos. Eu estou sempre me movimentando, estou sempre prometendo para minha equipe, olha, agora deu, não vou inventar mais nada novo, e só que eles sabem que eu estou mentindo, que daqui a pouco já vem um movimento novo e novamente, e eu gosto disso. No primeiro bloco eu falava que lá a Simone, na escola, menina, não podia ver alguém perguntando, quem quer participar desse projeto? E ela dizia, eu, né? E esta sou eu na vida, né? E isso tem um custo, inclusive, né? Mas eu gosto de movimento. Muito bem, secretária Simone Stillp, muito obrigado por estar aqui conosco, dividindo um pouquinho da sua história, da sua trajetória, e a gente conhecer um pouquinho da Simone, né, que
está ocupando esse cargo político que é tão importante para todo o estado do Rio Grande do Sul, para o país, enfim, a inovação, a ciência e a tecnologia, mas, sobretudo, conhecer um pouco da sua história, dessa história da Simone, que eu acho que encantou a todos aqui no programa. Então, muito obrigado mesmo por dividir isso conosco aqui. Obrigado ao professor Daniel, que possibilitou também esse encontro casual. Claro que, além de agradecer, eu quero que anuncie as duas últimas do programa, pra gente finalizar. Tem mais duas. Tem mais duas. Então tá bem, vamos lá. Bom, essa música que eu escolhi, né, a penúltima música que eu escolhi um cantor gaúcho. Então eu queria trazer um pouco das nossas raízes, né? A gente tem tantas coisas lindas no nosso estado. Então eu queria trazer, materializado nesta música, né, uma homenagem ao estado do Rio Grande do Sul. E, sobretudo, porque quando eu trabalho nessa dinâmica do Rotas da Inovação, viajando pelo estado, ou mesmo a passeio, né, a gente começa a olhar os pagos, né, toda essa nossa geografia maravilhosa de serra, de litoral, do Pampa, né, isso nos traz a imensidão do mundo. E, ao mesmo tempo, nos traz o entendimento do quão pequenos somos, né, frente a este mundão que a gente nem conhece as fronteiras, na verdade, né? A gente mora no planeta Terra, reside no planeta Terra e tem uma compreensão da Via Láctea, né, mais ou menos. Uma noção, talvez, e quantas outras coisas não existem. Então, eu escolhi, né, o Vitor Ramil, que eu sou apaixonada, eu simplesmente adoro, e eu escolhi a música Estrela, que ela traz um pouco disso, da contemplação deste mundo imenso que temos e um reconhecimento do quão pequeno nós somos também. A gente tem que saber dar a devida insignificância para todos nós dentro desta dinâmica do planeta. Então, esta é a penúltima música. E a última música, eu quis trazer a música de um gênio, que para mim é um gênio, né, em diversos aspectos, alguém com uma forma de se apresentar enquanto artista que eu acho fenomenal, né? E a música que eu escolhi, na verdade, ela é uma declaração de amor, né? E ela traz muito da forma como eu gosto de me entregar para as pessoas as quais eu gosto, as quais eu amo, né? Então eu escolhi esta música porque eu acho ela talvez um dos melhores e mais lindos presentes que alguém pode receber, né, por meio de uma declaração como essa, por meio de uma música, de uma poesia que derrete qualquer coração um pouco mais rígido. Então eu escolhi o Elton John, né? E a música é Your Song. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Secretário, mais uma vez, obrigado aqui. A gente se encantou com a sua história e com a seleção musical também. Sou bem suspeito, me identifiquei muito. Ah, que bom, então. Quero te agradecer muito, agradecer também ao Daniel por ter feito esta conexão. Deu certo para que eu estivesse aqui. E podem me chamar muitas outras vezes, porque eu tenho várias outras músicas também que eu gostaria de trazer. E tenho certeza que faltou história para contar aqui também. Com certeza. A gente fica por aqui no Encontro Casual, que volta, claro, semana que vem com mais um convidado, convidada aqui na Unisv FM.